Começando o Antimatéria, o programa que vai ajudar você aí de casa a explorar as dimensões da cultura pop. E no programa de hoje, a gente tá acabando... Não, mentira. A gente vai falar de finais aqui. A gente vai falar de finais. Finais que, às vezes, são meio polêmicos, né, Jeff? Cada vez mais os finais estão na boca da galera, mas de um jeito mais ruim, né? Tipo, a galera reclama, não quer aceitar que a obra acabou do jeito que acabou. Você é uma pessoa que reclama muito de finais, Anderson? Abraços. Só quando acaba. Ele reclama sempre. Ele reclama nem quando não acaba. Só de acabar, ele já tá reclamando. Ele já tá reclamando. Depende da qualidade do produto, entendeu? Todos. Se o produto é ruim, a gente reclama. Se o produto é muito bom, a gente Fala um que você reclama. elogiou recente. Recente, final? É. My Hero Academia. Eu fui um dos únicos que Você- elogiei o final do eu My não Hero lembro dele Academia. ter elogiado o É final, claro né? que eu elogiei. Você pode pegar o VAR Ó. aí dos nossos programas anteriores que eu falei Ó, que entregou o que deveria entregar. independente dele ter falado ou não, do VAR dar certo ou não, o que a gente vai falar são dos finais e da polêmica que os finais de obras, principalmente obras que estão há muitos anos, causam entre os fãs, né? Porque o que a gente mais vê ultimamente é uma obra muito querida, que alcançou um hype muito grande, ou ficou muito famosa por algum motivo, termina, e aí os fãs ficam bravos ou decepcionados com a obra. E vocês acham que tipo um final ruim invalida toda a experiência que a pessoa teve? A durante jornada? tudo isso? Jamais. Não. Acho que a Porque jornada é mais acontece importante. às vezes, né? Acontece, mas eu acho a jornada mais importante. Assim, o final, falando em um último episódio, um último capítulo, não estraga todo um contexto. Um arco final pode prejudicar bastante a obra como um todo. É, não, mas digo o final mesmo, assim, por É, exemplo. não, então, porque assim, eu acho que a galera hoje tá muito desacostumada, porque eles pegaram obras muito longas, de 10 anos, 15 anos, e normalmente no Japão a gente não tem muito isso, né? Eram exceções, hoje em dia não é mais, assim, não são mais. Só que a molecada que começou a ver agora não tá acostumada a ver final, porque não viram. Acompanharam a vida inteira as histórias, então estão vendo pela primeira vez. E aí, realmente, A gente viu porque tá rolando olha um o cabelo desgosto. branco que a gente tem, porque a gente É. acompanhou 20 anos de... Alguns finais a gente viu precipitados, outros não tanto. Eu acho que tem uma questão aí de conclusão Aham. que pra mim acaba sendo pesado. Se você pega algumas obras japonesas, elas poderiam acabar, sei lá, 2 ou 3 episódios antes, né? Que fecharia muito mais Episódios, perfeito. você diz, Episódios literalmente mesmo, episódios? literalmente episódios. Pô, Porque você pega, sei pensando lá, em arcos, eu entendo. É, não, o arco inteiro não, mas se você pegar alguns episódios, eu vou usar o Shurato, achei como exemplo, que é um fácil que vem na cabeça. Esse é antigo, Se tá? o Shurato acabasse, sei lá, 3 episódios antes, ele seria perfeito, porque ele tinha a conclusão da história, tinha acontecido meio um bad ending ali, um Aham. final meio ruim e tal, mas que representava tudo o que aconteceu no decorrer da obra. Tô achando que o Haterman gosta de finais agridoce. Ele gosta daquele final eu que... gosto quando o Depende final... da série. Quando o Depende final me da deixa série. desconfortável, eu acho mais legal. É? Eu no começo, Você gosta de obviamente... final que esses finais que deixem aberto, assim, pra... Não, aberto não. Eu gosto de final que me deixa desconfortável. Eles tomam uma atitude que não é a natural do curso da coisa. Assim, você fica, putz, Tipo, cara, esses fizeram finais que isso. os autores falam assim, ó, pode ter acontecido isso, pode ter acontecido Não, aquilo. não, isso eu não gosto. Isso é preguiça. Eu gosto de conclusão. O fã que decide o que Não, ele não. quer. Isso é preguiça. Eu na gosto de verdade. conclusão. Pro bem ou pro mal, eu prefiro que conclua. Entendeu? Ruim. Tá. Ok. Mas, de novo, pra mim, respondendo a sua pergunta, não invalida a experiência. É, eu Né? concordo. Você porque tem eu- uma jornada muito legal ali. Óbvio, 2, 3 últimos episódios ruins, mas você... Porque eu pergunto isso, por exemplo, que a gente falou do My Hero Academia, né? O My Hero Academia, ele teve todo um final que não era, assim, vamos ser bem honestos, não era o que a galera tava esperando, teve toda uma quebra de expectativa que o Kohei Horikoshi fez, né, em cima disso. Porque no começo, no primeiro capítulo, você tem uma narração do personagem falando assim, ó, isso aqui é como eu me tornei o maior herói do mundo e não sei Não o quê. só no primeiro episódio, isso é narrado alguns episódios, Então, mas né? é- A história de o pessoal começo que você- tava esperando o... Mas é porque todo mundo entendeu o pé da letra, e não é pra entender o pé da letra. é, então, mas- Saikyo no Hero não é herói número 1, entendeu? É, não, mas aí, tipo, aí o pessoal tá esperando que o cara no final ia ser o Deku. All Might novo, É. né? Ele meio que vira Não, sim, mas é que eu tô falando que durante a história. ele aproveitaria os louros dele, vamos dizer É, assim, né? então, é, isso então. é isso que eu tô querendo falar. Porque ele ia todo ficar mundo famoso. cita o ranking e tal, É. mas o que ele falava não necessariamente implicava e aquilo ser o ranking, porque não é. Mesmo porque tem uma hora que o ranking É whatever, metafórico, né? é metafórico. Ele volta no último capítulo. No último capítulo. É. Metafórico. Mas o que eu digo é que o pessoal achava que ia ser, tipo, O o cara Draco com já prestígio,
lá, tipo, né, super prestigiado, todo mundo, nossa, o herói, o maior herói do mundo e parará, que é o que o pessoal achou que ia acontecer, que nem é com o All Might. E aí, não foi. Eu vi muita gente falando assim, então tudo que ele fez, mano, não valeu de nada. Claro que não. Sei o que lá. É porque ele fez tudo que ele tá ali no final, né? Então, e aí por isso que eu perguntei, porque tem muita gente que fala que, tipo assim, acabou com a experiência, estragou a minha experiência mais ou menos do que eu tinha. Porque no começo, a impressão que eu tenho do My Hero é que a história girava em torno de um menino que não podia, mas queria ser um herói. Sim. E depois essa história muda. Porque depois que ele vira herói, ele tá com o perrengue lá, ele tem que ser o herói pra salvar as coisas. Sim. Não é mais o sonho dele querer ser um herói somente, né? É uma escala de responsabilidade. Exato, porque se acaba a história do jeito que ela começa, todo miolo não pode jogar fora, porque não é o contexto da história. Mas não é isso que é a ideia, né? A ideia é ele realmente virar um herói e fazer uma coisa pelo bem de uma sociedade. O que o herói ganha quando ele faz uma coisa pelo bem da sociedade? Nada. Altruísta, né? O Goku. Entendeu? E ele ganha mais lutas, é o que ele quer. Ele tem a pegada, ele começa e termina a série do mesmo jeito. Né? Ele tem toda a escalada do herói, ele tem todo o aprendizado, mas ele, com os valores, ele começa com os valores que eram os valores que fazem ele ser escolhido pelo herói mais poderoso, pelo herói número 1 do mundo naquele momento, e ele termina a série com os mesmos valores e com a mesma mensagem que ele passa desde o primeiro episódio, quando ele não tinha poder, e quando ele tem poder, e quando ele termina sem poder. Aí, ó. Né? Então, assim... Eu acho que foi muito bem redondinho ali. Eu achei... Vocês não acham também que o hype, por exemplo, às vezes estraga um pouco a experiência final da galera? É bom, precisa ter o hype pra ficar... Você tem que vender, né? Pra vender, ficar mais famoso e ter mais coisa, mas ao mesmo tempo, vocês não acham que chega uma hora que o hype é tão absurdo que, tipo, não importa o que o cara for entregar... Não vai chegar porque alguém já teve uma ideia, sabe? Que, tipo, sabe? Porque hoje em dia as pessoas conversam entre si. Sim. Se você pegar 20 anos atrás, esse tipo de conversa não acontecia com a mesma facilidade que acontece hoje, pela quantidade de fãs que a gente ia encontrar, porque não ia ser a mesma quantidade, ia ser bem menor. Pessoas que iam falar, eu sou fã disso, sabe? Abertamente. Cara, todo mundo escondia. É muito bizarro, cara. Ainda bem que você nasceu agora, que você viveu essa época aí que você se diverte falando que é fã das coisas e ninguém vem tacar uma pedra em você. As crianças do ginásio já com o dedinho no celular, assim, já sabe onde já é o YouTube, assim, já, meu amigo. E falando que ele vê o vermelhinho ali, ó, no celular da mãe, já, vídeo, aí, galinha pintadinha aqui, ó. A questão é que hoje as pessoas conversam mais, as pessoas teorizam mais. Sim. E o fato de teorizar mais, expor mais essas teorias, ganhar alguns seguidores porque pensou uma coisa ali, outra, obviamente faz as histórias tomarem um rumo que necessariamente... Às vezes, o cara até queria fazer aquilo, mas alguém fez primeiro. Falou, mano, não vou seguir, entendeu? Eu falo pra vocês, essa fazendinha que você fica plantando expectativa ali, ó, regando todo mês a expectativa. A cada episódio você vai lá... adubozinho, a expectativa vai crescendo, ela vira um monstro, assim, um coqueirão daquele, assim, que as pessoas simplesmente não conseguem lidar com ela depois, porque é expectativa, né? E o autor, que nem o Jeff tava falando, o cara, alguns têm gente pra olhar a internet, gente pra pesquisar, pra entender pra onde vai. E se algum cara olhar e falar, putz, esse cara fez o final que eu tava imaginando, eu tenho que mudar. Alguns até que nem o Horikoshi fala, né? Que ele pegou um dos filmes do My Hero Academia que ele não estava envolvido diretamente, os caras fizeram um final que ele imaginou que seria o final da série. E quantos outros não mudam os finais da sua série? E quantos outros caras não enchem o saco do hype gigante e falam, mano, tá todo mundo teorizando isso, fazendo isso. Eu vou fazer isso aqui. Naruto, Bleach, né? O cara escondeu quem é o pai do moleque a vida inteira, mas a gente sabia desde o primeiro episódio. Só que só olhar pro rosto dos dois. Não pode ser, mas e se for? Aí ele escondeu por 10 anos. Aí, mais de 10 esse bobeira. Mais? Será? Não, acho que não, acho que é 10. Foi só no finalzinho. E aí fala agora oficialmente. No PEN que ele quer. Oficialmente é isso que aconteceu. Eu falei, poxa, cara, tudo isso, todo mundo já tinha falado. O cara só seguiu, ele não foi atrás do fórum. Você é de casa, se você reparar lá no Naruto, tem uma única criança loira na vila inteira. E uma outra única, um adulto loiro. Um adulto loiro que era o quarto Hokage que morreu lá 10 anos, 12 anos atrás lá. E você não vai fazer essa associação. Não faz, não vai. Aí aparece um quadro, né, do único loiro lá lutando com a Kyuubi, é isso aí, cara. Todo o resto, né, o fato acaso, na casa do Jiraiya tem o quadrinho. E todo o resto... Jiraiya é o mestre dele, ele usa o golpe para... Só que aí você fica na dúvida, né, mas aí meu pai
me jogou na cova dos leões, por quê, né? Aí você fica com essa dúvida e fala, não pode ser pai, né? Pode ter sido foi Mas exatamente aí isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Cara, nossa, que pai horroroso, Aí eles tentam né, fazer um retcon, o autor ele tenta fazer um retcon no decorrer da história, mas só piora, porque outras situações que aconteceram antes faz a gente se indagar. Pô, esse cara não foi Pior um pai. cara, Naruto, cara, tem que dar, ó, parabéns pro Naruto, cara, porque, ó, Esse sofreu, né? tinha o terceiro Hokage que só sacaneava ele lá. Retcon, né? E sabia quem era Sabia ele. quem era desde o começo. Esse retcon é o pior de todos. Sacaneou o Sasuke também, porque foi ele que falou pro Itachi Sim. mandar ver lá no clã também. É. Não, só sacaneou o terceiro Hokage. Aí o pai prendeu o bicho do mal, que todo mundo ficava olhando torto ele, a mãe concordou. Cara, Porque supostamente a mãe, ela que... cara, ó, vou te falar guardava. que, mano, Enfim, ele tinha todos os bagunça. motivos para pelos caminhos errados. Esse foi um olha. hype que foi gerado. Aquele balanço nunca contou tanta história, né? E esse hype aí, ele foi gerado e foi discutido e foi teorizado e ganhou fanfic e simplesmente ele manteve o plano. Nossa, Entregou. Naruto na época do Orkut era um Nossa. negócio de louco, cara. Era um negócio que... Orkut Fórum, Tinha na mais época fanfic do que não muitos sei o quê, fóruns. cara. E do olho. nesse sentido, Bleach teve um final muito parecido também. Total hypado de fã, teorizado, e aí o cara, entrega isso aí mesmo. Aí, ó. A impressão que eu tenho é que ele falou, entrega isso aí mesmo. Mas esse ainda foi pro Twitter bater boca com fã, né? Ele bateu? Eu não sei, não E vi. os caras, que bateu. final ruim, faz melhor. Então Ganha, cria cria. o seu mangá e faz o seu final. Faz o seu Só melhor. isso. Cara, você não quer o meu, faz o Aí seu. também não, né, seu Kubo-san? Não dá pra ser assim também, É o cara. Tite. Fala muito, fala muito. Fala Não dá, muito! não dá pra ser assim, não, cara. Tem que aceitar a crítica, ué. Fazer o quê? Mas se for uma crítica construtiva, ele aceita. Se não for, né? Qual é uma crítica construtiva que você acha que ele Cara, você aceitaria? podia ter ido pra um outro caminho. Não é assim, tipo, porque no Twitter não. Cara, com certeza não tem crítica construtiva. O cara vai falar, nossa, isso aqui ficou uma porcaria, não sei o que, não é isso. tudo bem, O cara tudo fala, bem, amor, você podia. Ô, Tite, você Ô, podia. amor, ele- Você podia. Ô moço, né? Calma. Ô moço, você podia ter ido por esse caminho, por ali, por aqui, né? Sim, Pô, aí ele vai falar assim, então faz melhor. faz melhor, né? Pode ser também. E ainda bloqueia. É, E depois eu pra não bloquear. ter resposta, né? Ó, mas eu quero saber de você de casa, já ficou decepcionado com algum anime, algum final de anime que você assistiu, você estava no hype, você, não ficou legal. Eu já. Deixa a hashtag pra gente no YouTube lá, Antimatéria na Cultura, segue o QR Code aqui. Agora a gente vai para um rápido intervalo, e depois ficam com Future Boy Conan, e depois tem muito mais Antimatéria pra você, tá bom? Não sai daí. Antimatéria de volta, ainda falando de finais, porque se você pensa que finais ruins, né, ou um hype absurdo que geram fãs que acham finais ruins, é coisa só do Japão, ou de fã otaku, né, fã de anime, você tá muito enganada. A gente também tem muito disso em séries também, séries e filmes, né? Principalmente séries Eu americanas. odeio. Algumas eu odeio. Mas eu acho que no caso das séries americanas, eu acho que é muito mais impulsionado por ganância de estúdio e de executivos, lá showrunners, do que realmente da pressão popular. Tem também, né? Porque quando eles começam a ver que faz muito sucesso, os caras só vão empurrando. Uma coisa leva a outra, né? Hoje, eles medem a popularidade em tempo real e aí colocam o anime e o mangá não. Quer dizer, a popularidade do mangá é medida, mas de um outro formato e trabalhada em cima de um outro formato. Aí quando vira anime, não tem mais muito o que fazer, né? Porque já tem ali o... Eu acho que série americana é muito bizarro. O Rei também vai concordar comigo. Tem um negócio assim, ó. Quando saiu Arrow, tá? Então Arrow você tinha a construção lá do Oliver Queen, e aí ele ficava com a fotinho da Laurel lá, que era a namoradinha dele. Eu sobrevivi nessa ilha por causa dela, não sei o que. Na segunda temporada, acabou Laurel, cara, porque os caras falaram assim, não, a gente não gosta dela, a gente gosta da Feliz. Tinha o casal Olicity, né? Que é uma e os coisa cara- super, os cara super trocaram. tradicional nas séries americanas, que eles jogam, né, uma hashtag com o nome do casal que eles querem e os caras conseguem medir isso literalmente em tempo real. E aí, o que os caras fizeram com a Laurel? Tira a atriz, Por um deixa... tempo, daí ela voltar como outra Os personagem. caras não sabiam o que fazer com a Não personagem sabiam, não mais, sabiam. cara. Bom, é que o Aaron acho que você pegou um exemplo que tiveram muitos problemas. Mas muitos problemas, porque a série começa tem uma primeira e a segunda temporada super boa. São legais. É muito legal. Entra uma coisa que o Warner Channel é especialista em fazer, que é acelerar os acontecimentos e tacar um monte de coisa pros fãs.
tentarem entender, e aí, tipo, no final da 4ª temporada já não tem mais vilão do Arqueiro Verde, porque os caras já enfiaram todos nas 3 primeiras, que são longas, né? Tem 20 e poucos episódios cada temporada. 23, 24. E aí os caras começam a criar o Batman Verde, porque aí os caras puxam todos os vilões do Batman pra dentro. E porque é mais barato fazer o arqueiro do que o Batman, né? Com certeza. E aí os caras, além de tudo, trazem de volta todos os personagens que eles não conseguem explicar, tipo... Um deles é a Laurel, que acaba voltando como morre, depois volta como uma outra personagem de uma outra realidade. E, enfim, e vira e mexe tem, tipo, os embates entre o jeito que o Oliver faz as coisas e ela quer fazer as coisas. E fica cansativo. O final... É que eu lembro que foi muito assim, castanho de cartas, porque assim, o casal era pra ser Oliver e Laurel. Porque no quadrinhos é assim, né? Que é Canário Negro sim, e o Arqueiro Verde. Aí o que acontece? Você tinha todo um núcleo da Laurel lá, que se a Laurel não faz questão de estar na série, o núcleo também tem que ir embora. Então você tinha o pai dela, que era o policial lá, que ia ficar enchendo o saco do Oliver durante as temporadas. Não tem mais, porque não tá mais com a minha filha, tchau, vai embora. A irmã da Laurel. Todo mundo, cara. Mas a irmã da Laurel teve até série própria, né? Depois. Ela vira um personagem também. Virou Canário Branco lá, foi pro Legends of Tomorrow. Muito mais popular. Ficou até mais popular que ela. A irmã dela ficou mais popular que ela na série, pra você ver. Mas outro exemplo que vem na minha cabeça, por exemplo, é Supernatural também. Supernatural, pelo menos, no caso do Supernatural, eles tiveram um final que eles podem chamar de final, que é a 5ª temporada. Acabou ali. Aí, como o Ander falou, eles reabriram e da 6ª, 15ª? 15ª, 16ª. Por aí, aí é uma história nova, praticamente. Velho. Os caras não sabiam nem o que fazer mais, cara. Acho que o cara só chegava lá, o que é o monstro hoje? Eu acho que até eles sabiam que eles tinham que usar pra matar os monstros já no final. Que mitologia a gente não usou ainda? Porque os caras foram atrás de muita coisa, né? Porque, mano, trabalharam até a 4ª camada lá, falando que eles, de outra realidade, né? Que eles eram estrelas de uma série. Um reality show, Ai, meu Deus. Viraram um personagem de Scooby-Doo. Você teve deuses egípcios, deuses nórdicos, deuses gregos. Você teve, cara, mitologia japonesa, mitologia eslava, um mitologia... God of War, mano. Cara, o cara pior que os irmãos, cara, os irmãos Winchester são pior que o Kratos. Pode botar assassinaram todo mundo. Bota eles lá nos jogos lá que não vai sobrar Deus, cara, nesse negócio, cara. Vieram pro Brasil? Quem? Os irmãos Winchester. Não vieram pro Brasil, mas acho que eles enfrentaram o Chupacabra. Chupacabra. E fora que rolou spin-off até do carro, né? Mas o carro merece, na moral. O carro merece spin-off. Não, spin-off o Impala 67. Porra, eu fazia todo Forza que eu jogava, eu botava um carro desse aí lá. É o spin-off do irmão A, do irmão B, da tia do distante pai. C, do pai. Eles tentaram, né? Do O mecânico. problema é que acho que nenhum vingou, né, cara? Mas o do pai podia ter tudo pra dar certo aí, porque eu gosto daquele ator lá. É o Thomas Wayne? Não, mas aqui o spin-off do pai é no passado, né? Com outro ator, né? Não é com ele? Não, pelo amor não. de Deus. Aí não. É o Jim narrando o que ele escutava do pai dele quando eles caçavam lá as histórias do pai dele, tá ligado? Que é o pai e a mãe. Que a mãe, que na verdade o pai não era caçador, né? Quem era caçador mãe? era a mãe. É a Não família sabia da disso. mãe. O pai que entrou de gaiato no navio, começou a namorar com a mãe e entrou Entendi. nesse mundo aí de caçar. Pô, eu tenho saudade de Supernatural às vezes. Não, mas até que a confesso. temporada é bem legal, cara. Sim. Depois ficou Eu galhofa, gostava. né? Foi um negócio que veio. Mas aí, tipo, também, final o pessoal não gostou, mas aí teve o lance de pandemia e tudo mais, né? E aí foi um final meio apressado, que a galera não gostou. Apressado, depois de 15 temporadas, mas foi. Você tem 15 coragem. anos, 15 anos Você tem depois. coragem de falar que foi um final Mas apressado. foi. Mas assim, por exemplo, você teve um também que por causa de greve de roteirista caiu muito a qualidade e depois não conseguiu retornar, que foi Lost. Esse Eu acho que foi o primeiro. Esse eu fico muito triste, Foi cara. a primeira grande série que eu realmente ficava indo nos fóruns pra ver. Pra ler a comentário, discussão, né? comentário, pra ler discussão, no Orkut tinha isso aí e tudo mais. E era incrível, cara. Mas nada me tira da cabeça que aquele final, do jeito que ele era pra ser, ele foi planejado. Não foi a greve de roteirista que alterou, sabe? Mas o percurso ali, a quinta e a sexta, né? Se eu não me engano, essas duas temporadas, um pedaço da quarta também, foram O comprometidos. pessoal, por exemplo, o pessoal culpa o J.J. Abrams, né? Ele não. foi o produtor e foi o diretor de muitos capítulos da primeira temporada. Só que Ele é o idealizador, né? Então, só que ele e o Lindelof lá, né? Só que o J.J. Abrams, no final da primeira temporada, ele sai fora. Sim. Ele não participa. E aí fica só o Lindelof e mais um outro cara. E aí, cara, tem uma sketch muito boa daquele Saturday Night Live. Sim, os caras fizeram sim. quando terminou o Lost. Que aí ele e esse outro cara na sala de roteiristas. Aí os caras...
pô, meu, o que a gente vai fazer com aquele mistério dos números, o mistério do sei o que lá, não sei o que lá, e o outro dizendo, não sei, não assisto esse negócio, é mó chato, tá ligado? Então, tipo, na minha cabeça, é um negócio assim, cara, porque tem uns negócios que o Lost... Bom, a gente vai dar uns mini spoilerzinhos, porque também faz 30 anos que você é Lost. 30, que exagero. Mas faz de mais de 20 anos. Mas tinha alguns mistérios que os caras colocaram o próprio mistério dos números. O que é esses números? Não sei, não importa. Os caras Mas não sei se você lembra, mas o mistério da caixa vinha de Felicity, que era do J.J. Abrams também, sabia? Mas assim, sabia que ele brincava com isso lá? E o lá? mistério de um porão lá, do submarino, lembra? O negócio lá. O que é esse mistério? Não é nada também. E o mistério da fumaça preta? Também. Daí eles explicam com um único contexto, que... Só lembra o porão do Attack on Titan. Que também era o final também, whatever. Só que, não, mas do Attack on Titan ainda tinha alguma coisa lá embaixo, né? O problema do porão é que, tipo, tinha a chave, que os caras, não, a chave tá lá, a gente tem que pegar lá, não sei aonde. Do outro lado e tem gigante, sei lá, quando chega lá, nossa, a chave não tá funcionando. O cara daqui, pá, e quebra a porta do negócio. Isso é o que, Attack on Titan? É que no Attack on Titan ele tem a porta, ele tem a chave e a porta tá do outro lado. Ele tem que ir lá pro outro lado e quando chega lá, a chave não funciona e o cara arrebenta a porta. Só arrebenta. E que na verdade a chave era da escrivaninha, não era da porta. Do pai dele, enfim. Mas o Lost teve um final que, mano, a galera odiou. Eu odiei. E isso, de verdade. Mas pelas pontas, mas, né? Então, mas você sabe que é um negócio que eu perguntei pra vocês no primeiro bloco? Que eu falei assim, estragou toda a experiência? Pra mim, estragou. Tudo? Depois, não. Tudo. Estragou Pelo tudo. Amor de Deus. Depois eu não conseguia mais assistir Lost. Pra mim ficou tudo uma porcaria. Eu falei, você sabia não valeu nada. Não valeu nada pra mim. Estragou toda a minha experiência com Lost. Tem que tentar rever. Não, porque não vai ser a mesma coisa, cara. Lost é produto do seu tempo, cara. Esse que é o problema. Vai ser uma série legal ainda? Eu acho que vai. Porque você pode assistir tudo. A galera hoje em dia pode assistir tudo. Vocês vão ficar decepcionados com o final? Você nunca viu, né? Eu nunca vi Lost. Você devia ver, cara. Eu queria saber sua opinião. É tipo o Sexto Sentido, se você souber o que acontece, tipo, estraga toda a experiência. Não. Mas é que Lost é um negócio, assim, é que nem um Souls. Quando sai um Souls novo, você jogar no lançamento é uma coisa, você jogar anos depois é outra coisa. Por conta das ajudas, mas dá pra desligar, da comunidade, esse negócio, tá todo mundo descobrindo as coisas ao mesmo tempo. Isso é verdade. Você entendeu? Lost era isso, mais ou menos. Mas, cara... Mas eu acho que você consegue ver, sim. Estragou agora, por exemplo, Game of Thrones, pra mim, o final... Whatever, porque eu vou ter o livro, né? Talvez, algum dia. Eu espero estar vivo ainda. Não, então, eu acho que eu vou viver mais que o Martin, mas eu acho que o Martin vai morrer antes de escrever o livro. Mas... O final do Game of Thrones é péssimo, da série, mas também, pra mim, não anula as primeiras temporadas. Não, porque... Dá pra assistir. Porque até a quarta temporada é o livro, né? Aí depois... Vamos ser bem honestos. Horroroso depois que acaba os livros lá. Na quinta temporada. A quinta não é tão ruim, mas a sexta e a sétima. Tem sétima? A oitava, são 8 temporadas. Então, o resto não dá. Então, mas... A quinta temporada dá pra tentar, mas depois é só desgraça, cara. Eu não gosto. Não, eu não. Mas a quinta eu consigo ver ainda, pô. Não, cara. Não, porque aqui tá que tem os Bolton lá, né? Do cara que toma o Winterfell. Vou saber. Manda os caras comer, os cachorros comer as coisas lá e tal. Cara, não sei, não vou lembrar. Nem lembro, eu lembro, mas é horroroso. Tá vendo? A quinta é boa, nem lembra. Não, a quinta não me ofendeu. Cara, aquele final me ofendeu. Eu falo, se você não lembra, não presta. Porque assim, tipo, você sabe que me dá um pouco de medo? Porque os produtores falam que o Martin deu um rum pra eles, assim, vai acontecer isso, vai acontecer. A porta é ali, o dragão come ali, sabe? Só que, tipo, por exemplo, o Toriyama fez isso no Dragon Ball Super também, ficou bom, né? Mas ele tava mais perto. Não, mas o Martin tava lá também. Não é tudo de Dragon Ball Super que ficou bom, não, tá? Dragon Ball Super foi uma obra que, tipo, o pessoal reclama menos do final do Dragon Ball Super do que do Game of Thrones. São duas coisas que não dá pra botar em comparação. Mesmo porque o Dragon Ball Super tá reabrindo. Tá aberto o final, né? Vamos lá, né? Ele fecha e ainda tá aberto. Não tem mais anime pra mim terminou. Não, mas vai voltar. Não tem mais anime pra mim terminou. É bom que tá gravado isso daqui, porque vai voltar e a gente vai cobrar esse final. Eu espero que seja bom. 84 anos atrás. Não gostei mais. Aí ele vai falar, mas o Toriyama não tava mais lá, ele só deu o norte. Não, mas o Game of Thrones, por exemplo, é que eu falei, é diferente de Lost pra mim. O final, eu sei que é ruim, não é bom. Mas o começo dá pra rever. Mas o começo é muito bom. Se você assistir até a quarta temporada lá, cara, é incrível. Aliás, a quarta termina de um jeito insano, cara. É incrível, tá ligado? Porque depois os caras falam, nossa, a gente tem os zumbis aqui. Né? O inverno vai chegar. Vai chegar, a gente precisa fazer alguma coisa com esses zumbis, né? Porque olha... na minha impressão é que a quinta e a sexta tinha menos apelo do que o público queria ver. Da sétima e oitava era só o que o público queria ver. É só o que eles queriam ver, né? Eu não era esse público. Eu também não, mas eu quero saber, muito bom que a gente não é esse público, porque eu quero saber o pessoal que tá assistindo a gente de casa,
Fala pra gente nos comentários dos nossos vídeos no YouTube se era o que vocês queriam ver. Usa a hashtag Antimatéria na Cultura, né? Fala pra gente, eu queria ver, gostei do final do Game of Thrones. Duvido. Eu duvido também, eu acho que vai ter pouquíssimas pessoas falando isso daí. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais usando o QR Code que tá aqui na tela. O Antimatéria vai ficando por aqui e a gente se vê amanhã, tá bom? No mesmo horário. Tchau, tchau!